Olá, bem-vinda e bem-vindo à 7ª edição do programa Magistratura e Sociedade, com a iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, com o objetivo de inserir magistrados nas ciências humanas e sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos Guilherme Freire, professor e mestre em filosofia pela PUC. Nosso convidado ministra aulas há 9 anos pelo Brasil inteiro, em instituições como Fundação Getúlio Vargas, Excel in Law School, formação de lideranças jurídicas e ainda Colégio Catamarã. Freire também é administrador e desenvolvedor da empresa Brasil Paralelo, que produz material audiovisual com viés conservador sobre política, história e temas da atualidade. Seja bem-vindo, professor Guilherme. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar falando com vocês. Então, vamos lá, professor. Seja, mais uma vez, bem-vindo a este programa e é um conteúdo bastante crítico com relação aos assuntos a serem abordados, né? E aqui temos como tema central, no programa de hoje, a sociedade como utopia e distopia. Aproveitando o ensejo, professor, qual a sua utopia? Como o senhor idealiza uma sociedade boa? Eu não tenho um projeto de utopia. Aliás, eu acho que essa é uma coisa para esclarecer. Quando surgiu o termo utopia, né, ele foi muito popularizado pelo livro do Thomas More, chamado Utopia. A utopia do Thomas More não é uma sociedade ideal. Ela é uma espécie de Atlântida. Então, o que acontece? Ali no Platão, no livro do Platão, que trata... Isso aparece um pouco no Timeu e depois no Critias. Tem a contraposição entre Atenas e Atlântida. E Atlântida não é a cidade ideal do Platão. Atlântida é uma cidade extremamente virtuosa, mas que não possui contato com as leis eternas. E essa cidade é derrotada na mitologia platônica por Atenas Antiga, que é a cidade que vislumbrou as leis eternas. Portanto, ela vence Atlântida. E a utopia do Thomas More é uma cidade extremamente virtuosa, mas que não possui o conhecimento das leis eternas. No caso do Thomas More, a metáfora desse conhecimento das leis eternas é a religião cristã. E por que o Thomas More faz a utopia? Para expor ao ridículo a sociedade pretensamente cristã da época dele. Porque a sociedade tinha se afastado dos valores cristãos de fato, já não tinha mais uma aderência genuína, o que para ele vai ter muito a ver com a reforma, com Henrique VIII se divorciar e romper com a igreja. E, portanto, ele quer mostrar como uma sociedade pagã bem desenvolvida seria superior à sociedade falsamente cristã. Mas na cabeça do Thomas More tem uma sociedade superior à sociedade da utopia, que é a sociedade perfeitamente cristã. Então, tem 3 sociedades na cabeça do Thomas More quando ele constitui a utopia dele. A sociedade falsamente cristã, a sociedade pagã virtuosa e a sociedade perfeitamente cristã, que seria superior, que seria como se fosse a Atenas antiga, mas não é a utopia. Tanto que o próprio More é um personagem da utopia e ele critica a utopia sob alguns aspectos. Ele vê coisas que são reprováveis na utopia, né? Esse cenário da utopia, no entanto, ele é tomado por outros autores que têm um viés mais revolucionário do que o More, sobre a tentativa de construir um modelo que não tem as leis eternas, mas que vai ser um modelo perfeito aqui na Terra. Esse modelo vai por uma linha que seria... Você resolveria por meio da ciência ou do progresso material os problemas humanos e, portanto, você teria uma espécie de Atlântida ou utopia real, né? Diferente da do More, diferente do que Platão envisionou. O problema, esse projeto aí tem outros adeptos que não são Thomas More. Você falaria que isso é impossível, porque você não conseguiria realizar esses valores sem ter uma visão da eternidade. Mas ele ganha força com figuras como Francis Bacon, que fez uma nova Atlântida. O que é a nova Atlântida? É a sociedade mágica, cientificista perfeita. E com isso ele é um dos pais do progressismo, Francis Bacon.
é algo que passa pela visão do Tommaso Campanella, que era um esotérico, era um católico esotérico que queria uma cidade do sol visionada com base no Egito Antigo. E isso cria essa literatura utópica, que é uma literatura diferente da utopia, mas que tem essa visão do mundo perfeito. Isso, em termos do século XX, vai se manifestar no sonho dessas utopias científicas vinculadas mais ao socialismo fabiano. Em especial, o mais famoso, o autor principal desse gênero, é o H.G. Wells, que foi um dos redatores da estrutura da ONU, que era um socialista fabiano e que escreveu vários livros de ficção científica. Ele é um dos pais da ficção científica. E o H.G. Wells entende que a gente vai ter um mundo sem religião, que vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, vai ter um governo mundial científico, que vai ter uma elite de iluminados que vai nos conduzir para um mundo perfeito. Isso é descrito em vários livros dele. Um dos mais famosos é A Conspiração Aberta, que ele fala que ele defende esse governo mundial abertamente e tal. E ele tem vários romances que ilustram como seria essa sociedade. Ele é famoso também por livros como A Guerra dos Mundos e outros que são... Eles colocam problemas no estabelecimento desse sonho que ele teve, a máquina do tempo e assim por diante. E esse sonho do socialismo fabiano, o que é socialismo fabiano? Fabiano vem do Fabius Maximus, que é o estrategista que derrotou Aníbal nas guerras púnicas, né? Fábio Máximo, diferente de outros estrategistas, resolveu ir lentamente minando Aníbal, lentamente prejudicando ele, ao invés de bater de frente, né? Então a ideia seria que você aos poucos ia fazer uma mudança cultural para implantar esse socialismo, né? Daí Fabiano, ao símbolo do socialismo fabiano, a sociedade colocava também como símbolo o lobo na pele do cordeiro. Então eles usavam isso e tal e reuniam para isso. O H.G. Wells, claro, é a influência de mais dos criadores da ONU. Um dos criadores da ONU foi o Julian Huxley, que é irmão do Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo. Então eles estavam influenciados pelas ideias do H.G. Wells. Então na Inglaterra, o socialismo é muito forte, na verdade, contra o que muita gente conhece, só que ele é de uma vertente diferente do soviético, propriamente. Ele vai para essa linha mais fabiana. E quem é George Orwell, né? Pegando os dois distópicos famosos, assim, Aldous Huxley e George Orwell. Eles são pessoas que vêm desse meio socialista fabiano, são pessoas que conviveram com essas pessoas que entendem que vai ter um governo mundial perfeito, que a sociedade vai se desenvolver de uma maneira maravilhosa, e que concluíram que isso não vai acontecer, que, na verdade, o sonho da sociedade fabiana, ele é meio assustador, inclusive ele pode prejudicar as pessoas, ele é, em muitos aspectos, totalitário, ele é ele tem uma faceta dessa. O Aldous Huxley vai descrever isso maravilhosamente bem no Admirável Mundo Novo. O irmão do Aldous Huxley é um homem chamado Julian Huxley. O Julian Huxley é presidente da Sociedade Eugenista da Inglaterra, ou seja, ele tinha sonhos de manipular geneticamente as pessoas para ter raças superiores, que é uma coisa reprovável. E o Julian Huxley é um dos criadores da Unesco, que é a nossa organização. Ele foi o primeiro diretor da Unesco, que é a responsável pela educação na parte da ONU, né? Então muita gente não sabe disso, é muito fácil de pesquisar. Então, se você digitar assim, Julian Huxley, você vai ver que ele é fundador da Unesco e presidente da Sociedade Eugenista Britânica. E o Aldous Huxley, que é o irmão dele, ele estudava francês, ele lia literatura, ele era muito fã de Shakespeare. E ele falou, olha... e ele era um cara que era desses mesmos meios, do socialismo e tal. Mas ele fala, gente, isso aqui que vocês estão propondo é assustador. Isso que o meu irmão mesmo está propondo e que as outras pessoas estão propondo é assustador. Porque se a gente levar a cabo esse sonho, eu vou fazer uma descrição de como ele seria no mundo. E como aparece lá no Admirável Mundo Novo? Bebês sendo criados em provetas, classes sociais geneticamente modificadas, super rígidas, o prazer como um mecanismo de controle das pessoas, o contraceptivo como uma ferramenta de destruição da família. O Huxley, ele tem uma visão de que o Admirável Mundo Novo que ele descreve, e daí quem não tiver adequado a essa monocultura, essa cultura forçada, vão ser chamados de selvagens, né? O que tem lá na característica dos selvagens? A influência cristã da Bíblia,
a literatura do Shakespeare e os costumes nativo-americanos, né, que aparecem lá. Ou seja, tudo que não encaixa com esse novo mundo moderno vai ser relegado, e inclusive lá no Admirável Mundo Novo, quem tem uma visão diferente, eles mandam para uma ilha, para ficar discutindo as ideias na ilha e não atrapalhar a implantação do mundo perfeito. E o Selvagem se revolta com a esterilidade cultural desse Admirável Mundo Novo. Ele olha para essa esterilidade cultural e ele fala, nossa, isso aqui é horrível. Porque ele vê que o sexo livre aboliu o romance, as pessoas não se amam mais de uma maneira mais profunda. Ele vê que a violência tomou conta dos filmes. O filme ele serve para violência, para degradação dos costumes, ele não tem uma mensagem profunda. Então, entretenimento de massa. Ele critica vários pontos da sociedade, né? Controle das informações, treinamento em massa, manipulação genética, tudo isso entra no bolo, né, daquilo que é a Cidade do Admirável Mundo Novo. O George Orwell foi aluno do Huxley. Huxley foi professor de literatura do George Orwell. E o George Orwell é um socialista, ele é um socialista tão convicto que ele, como todo mundo que era chique, todos os círculos chiques literários anglo-saxônicos foram lutar na Guerra Civil Espanhola, era uma coisa que fazia parte. A Guerra Civil Espanhola colocou dois lados. Tinha o lado do general Franco, que era o lado que tendia a ser pró-católico, nacionalista, e que tinha certas alianças com o fascismo, embora tinha várias tendências. No fundo, ele misturou todas as tendências. Tinha liberais constitucionalistas, monarquistas, fascistas, católicos, todo mundo misturado num bolo de um lado, e do outro lado tinha um outro bolo que era o lado republicano, que era os comunistas, anarquistas, stalinistas, socialistas fabianos, meio que juntou duas quimeras, elas se combateram, e era comum intelectuais de vários estirpes, de várias tendências, viajarem para Espanha para lutar do lado de um ou do outro. O Hemingway foi lutar na Guerra Civil Espanhola, e depois ele ficou em depressão, ficou bêbado e tal, com as experiências da guerra. Outras pessoas famosas escreveram cartas, discutiram, foi um fenômeno cultural. E o Orwell foi lutar, só que o Orwell, ele era de uma linha socialista que ele tinha certas simpatias anarquistas. Ele queria, na verdade, abolir o Estado, ele queria que o Estado não fosse um problema na vida dele. E ele viu o lado stalinista bombardeando os anarquistas na guerra. Ele viu as atrocidades que os stalinistas cometeram contra os anarquistas. Mas e ele começou a... Ele serviu na guerra, ele serviu na guerra, né? Ele lutou na guerra. Ele lutou na guerra. Ele viu isso em pessoa, lutando na guerra. Não foi como uma experiência à distância. Ele viu isso em pessoa. Ele apresentou os olhos dele. Considerando, desculpe interrompê-lo, mas dentro dessa linha de raciocínio do senhor, considerando essas distopias do Orwell, como 84, Admirável Mundo Novo, ou mesmo a Revolução dos Bichos, qual que é, vamos dizer assim, a indicação da sociedade atual no sentido de que ele acertou, ou pelo menos ele vislumbra, ou estamos caminhando, né, para uma sociedade cada vez mais vigiada, tendo em vista, inclusive, essa ideia toda, não da sociedade ideal de Platão, ou mesmo de Aristóteles, com relação à política, mas essa sociedade mais vigiada, já preconizada por Orwell. Ele acertou. Entre o Huxley e o Orwell, eles acertaram tudo, praticamente. Assim, que tem coisas que o Orwell acertou melhor que o Huxley e tem coisas que o Huxley acertou melhor que o Orwell. Inclusive, os dois debateram, né? Trocaram cartas para ver qual o caminho. Porque o Huxley ele vai mais na linha da controle social por meio do prazer, né? O hedonismo e tal. E o Orwell ele vai mais na linha do controle social por meio do controle das informações, acabar com livros, a coisa de fiscalização das pessoas, de você ser vigiado, né, por meio de câmeras. Eu acho que o Orwell acertou tremendamente, porque, por exemplo, na época do Orwell, nós não tínhamos aparelhos nos gravando e isso ser usado para o nosso cancelamento, por exemplo, para a gente ser deletado. Não era algo que no mundo ocidental existia, e isso aconteceu. Não existe, por exemplo, a ideia de que nós deletamos livros ou apagamos a história e mudamos coisas.
foi aplicada. A ideia de que você usa termos opostos ao significado deles foram aplicados. Então, por exemplo, o Ministério da Verdade, a função do Ministério da Verdade é mentir, a função do Ministério do Amor é matar as pessoas, e assim por diante. Isso também eu entendo que foi aplicado. A ideia de que nós usamos siglas para ocultar o verdadeiro significado das coisas, então chama INCOP, INGSOC e outros termos. A gente usa, toda a nossa administração pública usa siglas que tornam ininteligível praticamente o que a administração faz, né? E isso tudo foi preconizado no Orwell, foi visto do ponto de vista imaginativo na época, mas isso acontece, né? E isso se aplica não só ao mundo soviético, que é o que ele está muito preocupado em criticar também, ele quer atacar a União Soviética, ele entende que o comunismo... Mas uma coisa interessante sobre 1984, a distopia lá não se passa na Rússia, se passa na Inglaterra. O socialismo que está ali em questão é o INGSOC, que é o socialismo inglês, ou seja, o socialismo anglo-saxônico, que é americano-inglês. Ele não é o socialismo da União Soviética. E o 1984 não é uma crítica da União Soviética. Se você quiser, o Revolução dos Bichos, ele é a descrição do que aconteceu na União Soviética, o modelo soviético de acontecer, os porcos, a coisa toda. Mas mesmo a Revolução dos Bichos, o Bola de Neve, que é o porco, que é o Stalin da história, os porcos são amigos dos fazendeiros, que é o capitalismo ocidental. Então, para o Orwell, mesmo a Revolução dos Bichos trata da Revolução Soviética, mas ele também mostra como os capitalistas ocidentais meio que se misturaram com a União Soviética, na visão dele. No 1984, é o socialismo aplicado no mundo ocidental. Não é o socialismo soviético, é um outro tipo de socialismo. E esse socialismo, ele conjura inimigos. Esse inimigo, inclusive, eles criam um judeu, que é o Goldstein, né? Que é o vilão. Esse judeu, ele não existe, ele não é e eles criam ele para poder perseguir. Ou se ele não existe, eles inventam ideias que ele não seriam propagadas do modo como... É muito interessante porque por que ele escolheu um judeu tão propriamente? Porque o socialismo do século XX se gaba muito de ser contra o nazismo, contra o fascismo, certo? Essa é uma coisa, no geral, é uma coisa que se gabam, assim, não, nós somos contra o fascismo e tal. Só que quando tem o judeu ali, que no caso é um judeu de valores mais libertários, né, ou conservadores, ele serve como inimigo. Então o Orwell escolhe também a figura do Goldstein, no 1984, como uma forma de ironizar os colegas dele que se dizem contra o fascismo, mas na verdade não tem problema em atacar o judeu, contanto que ele seja contra o regime dele, certo? Então tem uma ironia do Orwell em relação a isso. E o Orwell, ele coloca no 1984 vários elementos que foram aplicados de certo modo, né? Isso, certo, sem dúvida, as ideias que estão lá acontecem. Eu esses dias vi, por exemplo, né? Eu peguei um exemplo muito prático de aplicação, como isso já está. Nós vivemos dentro da esfera anglo-saxônica, né? Aqui no Brasil nós estamos sob muita influência da esfera anglo-saxônica. Então as ideias do socialismo anglo-saxônico, eles são muito fortes para o Brasil ainda hoje, né? Mas eu vi um exemplo, esses dias eu entrei na Wikipédia e eu abri um site que chama Wayback Machine, que ele olha momentos de um mesmo site no passado, né? E eu peguei páginas da Wikipédia e comecei a ver versões dela no passado, né? E aí eu peguei várias páginas e comecei a ver. E em 15 anos mudou completamente a versão da página sobre o mesmo fato. E vários livros sobre aquele assunto foram ocultados. Algumas dessas páginas dizem respeito, eu peguei temas como socialismo e outros temas semelhantes. O que significa para mim que aquilo que o Orwell falou já está sendo feito. Não é que é feito de uma maneira como o Orwell descreveu, com um ministério, não é isso. É de uma maneira descentralizada. Mas, de fato, já deu para ver sites e outras coisas que sumiram, tem informações que não existem mais, assim, sabe? Elas desapareceram do meio de comunicação muito conhecido. E elas desapareceram, inclusive, informações que tratam de controle social e de mecanismos de vigilância. Por exemplo, hoje, as pessoas têm muito acesso às suas informações pessoais, né? E isso não necessariamente é divulgado, né? E eu acho que isso faz parte da distopia. Eu acho que esse é um dos pontos centrais, né? Então, muita coisa foi preconizada, assim, né? Não é pouca coisa.
Hoje o debate sobre a interferência do Estado na liberdade individual é muito intenso e Sim, provoca muitos debates, como o senhor mesmo sim. colocou. O papel que o Estado cumpre é de controle e manipulação hoje? Somos altamente vigiados? Eu acho que somos, mas eu não acho que funciona de uma maneira. Primeiro, eu acho que tem dois elementos para ser considerados aí. O mecanismo do poder transcende propriamente a função do Estado. Você pode ter o exercício do controle do poder sobre a narrativa e não estar no Estado, não estar no aparato público. O fato da pessoa trabalhar no Estado... Eu trabalhei na administração pública, por exemplo, não significa que ela está com o poder estabelecido. Exemplo, os órgãos de mídia e os órgãos de mídia fazem parte, muitas vezes, de narrativas de fórmulas políticas. Não necessariamente eles estão dentro da administração pública, né? Então, por vezes, você pode ter meios que eles têm... E esses meios, muitas vezes, têm vinculação com o Estado por N motivos, por contratos, por concessões, por outros meios que não são propriamente a administração pública direta ou a própria, nem mesmo indireta, não é administração pública, mas tem relações com o aparato político, né? Então, você tem uma rede do aparato político como um todo, né? Que transcende isso. Tem relações de empresas financeiras, de big techs e outras empresas com a política. Tem imagem, sei lá, do candidato político americano juntando com as pessoas da big tech e, ao mesmo tempo, com financeiras. Então, essas coisas estão relacionadas, não é só o aparato público. Agora, que há controle Então, quando você soma a rede, né, e você não fica só na parte pública, o controle ele é sem precedentes, no sentido de que você tem os seus dados, eles nunca foram tanto expostos, né? E há a possibilidade das pessoas usarem as suas informações privadas contra o seu bem. Não há necessidade de eu imaginar que as pessoas do aparato público ou das big techs ou de qualquer outro meio desses, né, vão usar todas as informações que elas coletam da minha pessoa para o meu bem. Essa é uma premissa que eu não acho porque existem interesses conflitantes nisso, né? Então eu diria que essa na minha visão, primeiro, a ideia de que nós somos vigiados, para mim, ela nem controversa, ela é uma ideia em 2022 é um fato, não é uma controvérsia. O quanto isso vai ser contra nós varia do que está no aparato político e de como ele está sendo designado no momento. Eu acho, O senhor diria que no geral... estaríamos bastante próximos da distopia dos livros de Orwell. Estaríamos bastante... sim, eu acho que quase tudo já foi aplicado em certa medida, mesmo sem que a gente perceba, mesmo por pessoas que não gostariam que tivesse... Eu acho que é um fenômeno que muita gente aplica essas ideias sem perceber a origem delas e sem perceber que está aplicando. Professor, o judiciário está cada vez mais sendo chamado a intervir nessas lides, até lides individuais, também coletivas. Qual que é o papel do judiciário, então, nesse novo mundo, né? Nessa sociedade que diríamos distópica? Difícil de prever. Eu iria para a linha de que seria necessário, no contexto atual, haver uma efetiva e real liberdade de expressão. Eu tenderia a dizer isso, porque o que acontece hoje é que quando a gente vê as big techs... Então, eu acho que o papel do Estado seria garantir a liberdade de expressão, em vez dele contribuir para suprimi-la, contribuir para favorecê-la. Porque hoje o que você tem... eu não estou falando que as pessoas estão mal intencionadas, eu digo que você tem, por exemplo, figuras fact-checkers, né? Pessoas que vão entrar no negócio e dizer o que é o fato e o que não é, né? Eles se veem como... E, efetivamente, muito da nossa publicação e do debate público acontece nas redes sociais, né? E o que não acontece na mídia e tal. Mas você tem um complexo aparato de controle dessa liberdade de expressão, simultaneamente ao que você tem... E esse pode ser público ou pode ser privado. As duas coisas estão acontecendo. Há uma censura da liberdade de expressão da parte privada e pública. Fala, Guilherme, não existe censura da liberdade de expressão
privada, claro que existe. Vocês têm grandes aparatos, né? Esses grandes aparatos são modos de divulgação das informações. E eles têm semi-monopólios da informação. Claro que pode existir censura de aparatos privados. Eu não sou... eu acho que o papel do Estado é não censurar, liberar as pessoas e deixá-las. Não vejo como as interpretações amplas do que é ofensivo, discurso de ódio, elas são negativas na minha visão, porque quando você fala assim, não, a pessoa não falou discurso de ódio, mas ela subjetivamente teve na psicologia dela a ideia de que ela queria. Aí quando você entra nessa seara, que você foge muito do que objetivamente está configurado, né? Claramente a liberdade de expressão vai ser ameaçada. Então, eu queria que o Estado ele tinha que garantir que as pessoas pudessem se expressar de maneira livre, né? E eu não vejo problema do Estado regular as empresas de comunicação, se for no sentido de aumentar a liberdade de expressão, no sentido de incentivar elas a que elas permitam a pluralidade, mesmo que elas tenham autonomia de definir a sua linha editorial. Eu acho que o Estado deveria se mexer com isso. Fora isso, eu não consigo ver nenhuma, na minha opinião pessoal, né? Acho muito negativo o Estado interferir para qualquer coisa que não seja a permissão da liberdade de expressão. Por quê? Por que eu acho isso? Não porque eu não acho que ideias ruins vão ser propagadas se tiver liberdade de expressão. Ideias ruins e falsas serão propagadas se tiver liberdade de expressão. Elas vão ser propagadas, isso é inevitável. Eu estou aceitando que vai haver um malefício em se permitir a liberdade de expressão, que é ideias ruins e serem propagadas. No entanto, quem tem o poder, obviamente, está numa posição muito maior de efetivamente controlar ideias boas, certo? Então, na verdade, o que acontece é que se você suprimir a liberdade de expressão, né, o que vai acontecer é que você vai estar tendo um aparato de poder, e esse aparato de poder não é controlável por outros meios. Então, ele só vai crescer e ele só vai tender a cada vez concentrar mais poder, né? Você não vai conseguir pará-lo depois que ele... Se você favorecer os que já têm poder, não vai conseguir pará-los. Então, o Estado e as grandes empresas, eu acho que entram... As gigantes empresas globais, eu acho que estão numa categoria que, se você der para eles o poder de controlar as pessoas, você não vai conseguir tirar de volta. Você não vai conseguir... eles vão tender a crescer indefinidamente, né? O totalitarismo, ele... anda num viés totalmente contrário exatamente à liberdade de expressão. O senhor muito bem colocou. E no desfecho de George Orwell, parece que ele diz que o totalitarismo seria necessário para manter a ordem. Não seria, de alguma forma... Não, ele acha... o Orwell eles acham... O Orwell e o Huxley, eles são uma posição parecida nisso. Eles acham que o Orwell definitivamente largou o socialismo no sentido tradicional da palavra, mas embora ele não seja a favor do liberalismo, ele ficou num limbo, o Orwell, né? No qual ele estava buscando aspirações de outros caminhos que não fossem nem o caminho liberal nem o caminho socialista. Ele terminou assim a vida dele. Ele era muito cético do poder, ele queria ser... O que o Orwell queria era não ser controlado. O que o Huxley queria era não ser controlados, que me parece uma aspiração muito legítima e autêntica das pessoas. O que o Thomas More queria é diferente. O Thomas More, que eu citei, queria uma sociedade cristã, verdadeiramente, genuinamente cristã. O que o Orwell e o Huxley querem é não ser controlados e não ser vítimas de um sistema de poder muito grande, né? O Orwell, ambos acham que nós não vamos conseguir escapar destes mecanismos de poder. Ambos acham que eles inevitavelmente vão acontecer. Eles não acreditam que aquelas previsões que eles fizeram não vão acontecer. Eles acham que aquilo vai acontecer. E vai acontecer porque as elites globais vão precisar desse modelo para governar as massas. Eu acho que é isso que eles pensam. Eles acham que as elites globais vão inevitavelmente seguir por esse rumo, porque elas vão entender que para governar uma cidade de massas, elas vão ter que ir por aí e tal. Mas eles não acham bom isso, não. Nenhum dos dois. Eles acham que isso é um caminho negativo. Então, o Orwell terminou a vida dele como um buscador, uma pessoa que aspirava e falava, olha, eu tenho o Estado como algo que é preocupante, que é perigoso. Esse novo establishment socialista global é perigoso, para mim, eu acho ele perigoso. Mas eu não tenho também um projeto alternativo claro. Então, ele ficou muito... Ele buscou aspiração no passado, no Shakespeare, no Kipling, em outros autores do passado, o Orwell, né? Ele ficou cavando o passado em busca de aspirações. Ele
flertou com várias ideias alternativas ao longo da vida, né? Ele quer fugir do capitalismo moderno, mas ele não quer ir para o socialismo também. Então ele ficou num limbo. Eu acho que a melhor forma de definir a posição de ambos é que eles terminaram uma espécie de limbo ideológico. O que eles têm na cabeça deles é: não quero o que está sendo feito, acho inevitável, preciso de uma alternativa que não existe. Eu não consigo não simpatizar com essa virada do Orwell na vida dele, né? Eu não tenho a mesma posição e visão do Orwell sobre todos os aspectos, longe disso. Eu só não acho que não deixa de ser tanto muito profético como muita empatia. Quem que não? Pessoas que têm um espírito livre, intelectual, eu acho que elas tendem a não querer ser controladas, né? Acho que é uma aspiração normal todo mundo que tem uma busca intelectual tende a não querer, tende a ser um selvagem, filha de selvagem, quer se refugiar num lugar que possa discutir livremente suas ideias, né? A gente não quer ser dominado por controle de ideias, né? Mas um magistrado, um juiz, por exemplo, que dentro do seu espaço de poder e de sua função dentro da estrutura do poder judiciário, que queira se insurgir contra essa vigilância, esse mecanismo de vigilância nessa sociedade distópica. O senhor acha que ele tem condições de vencer essas barreiras todas? Eu acho que ele tem condições eu acho que ele tem e deve resistir ao controle da liberdade de expressão. Porque eu acho que os juízes, eles têm que assumir o seu papel. Eu não acho que que o juiz deveria. Hoje no Brasil existe muito. Eu não estou falando, eu realmente não estou falando isso como uma coisa. Não tomem o que eu vou falar como superficial no sentido de é uma coisa aleatória. Mas nós tomamos o Supremo Tribunal Federal e as instâncias superiores às vezes de uma maneira excessivamente centralizada no Brasil. E esse não é o modo como eu enxergo nem a Constituição, nem a tradição jurídica brasileira. Um juiz é uma pessoa importante. Um desembargador é uma pessoa importante. Ele está zelando pela ordem jurídica nacional e pelo bem das pessoas. Ele não é simplesmente ele não é obrigado simplesmente a obedecer tudo que sai do Tribunal Federal como se ele não fosse um zelador ao seu modo, um zelador da lei. Eu acho que esse é um ponto que há na história. E eu não falo isso como uma rebeldia contra o Supremo Tribunal Federal, nem nada disso, não é esse o meu argumento, é realmente no sentido de valorizar a importância do juiz. E eu acho que o juiz tem que entender esse papel dele e falar, não, olha, eu tenho valores, e eu entendo que esses valores são importantes, e eu entendo que a ordem jurídica é importante, que a segurança jurídica são importantes, e também entendo que a liberdade de expressão é importante, e vou, na minha atuação, zelar para essas coisas. Se os tribunais superiores forem depois derrubar aquele entendimento, perfeito, faz parte da atribuição deles, faz parte daquele entendimento. Ou seja, acho que faz parte da nossa cultura. Eu gostaria de ver juízes que têm uma visão moral filosófica profunda a ponto de poderem autonomamente zelar pelo bem jurídico, social e a liberdade das pessoas. Acho que essa seria uma aspiração legítima. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal tem tido um papel fundamental no que concerne a vigilância e diminuir o aspecto da liberdade individual dos juízes no que concerne aos casos concretos e aos julgamentos desses assuntos que hoje mais pululam na sociedade, assuntos, vamos dizer assim, de certa forma, mais sensíveis da sociedade? O senhor acha que o Supremo tem esse papel? Eu acho que o Supremo tem esse papel sem dúvida nenhuma. E não é só uma questão, a pessoa dos ministros, é uma questão institucional mesmo, de como está sendo exercido a função, né? E eu tendo sempre a gostar da descentralização, certo? Porque em todos os níveis, eu trabalhei no governo federal e trabalhei no governo do estado, eu prefiro que tenha autonomia local, eu gosto da ideia de autonomia local. Ela é fundamental, acho que o Brasil não deveria ir para um modelo centralizador, o Brasil deveria se assumir porque a tradição brasileira, jurídica brasileira, tem esse autor maravilhoso, que é o Zé Pedro Galvão de Souza, que ele tem livros que contam isso, que o Brasil, tanto as ordenações manuelinas como filipinas, vinham da tradição de municipalismo, do Brasil ser localista, porque o Brasil é muito grande.
Eu não tenho como de Brasília governar tudo e entender os problemas, as peculiaridades das regiões brasileiras a partir de Brasília. Então, eu preciso ter uma ordem descentralizada no Brasil. É uma necessidade da nossa tradição jurídica. A nossa linha jurídica, o principal dela é a descentralização. Então, eu entendo que quando você concentra demais na questão do Supremo Tribunal Federal de decisões, você está perdendo essa peculiaridade das regiões, dos costumes, do Brasil como um país continental, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, quanto mais ele intervir, mais ele vai reduzir não importa quem sejam os ministros, não importa qual é o negócio, quanto mais eles intervirem, eles vão reduzir a liberdade individual das pessoas, é uma tendência natural. E, inclusive, eu acredito que os ministros vão, por vezes, achando que estão preservando a liberdade de expressão, restringir a liberdade de expressão, na medida que há uma centralização das decisões. Isso vai acontecer, eu acho que sendo isso, e os juízes não deveriam tomar isso como... Porque, claro, pensa, eu tenho uma ordem constitucional, eu tenho uma ordem política, eu vivo uma tradição jurídica, eu tenho uma... não sei o quê. Eu preciso zelar pelo bem comum e segurança jurídica, eu não posso... É mais ou menos assim, eu sou um prefeito. Deu a louca no presidente da República, ele mandou uma ordem que viola o bem comum das pessoas. Não, eu, enquanto prefeito, eu não vou simplesmente obedecer aquilo de maneira cega e falar, não, agora vamos... Não é assim, quer dizer, eu preciso ter uma visão holística do bem comum e da lei natural, da visão de que o direito zela pelo bem social. Não posso ser ainda mais nesse caso da liberdade de expressão, aí é muito ruim cooperar com essa supressão, né? Mudando um pouco de assunto, professor, com relação ao judiciário, os reality shows, os Big Brothers, eles se basearam muito, copiaram a ideia de 1984, de Orwell. Sim, sim. Senhor, esse Big Brother é uma realidade ou vai ficar, vamos dizer assim, no aspecto mais ficcional? Ele é uma realidade concreta hoje, no que vivemos na nossa sociedade? Não, nós vivemos o macro Big Brother. O micro Big Brother é só uma expressão representativa do macro Big Brother. Inclusive, os experimentos sociais do micro Big Brother são os experimentos sociais da sociedade brasileira. As pautas que são debatidas no Big Brother hoje são exatamente o que é feito Por exemplo, qual é o fenômeno que acontece no Big Brother? Você bota as pessoas na casa, você vê as opiniões polêmicas delas sobre certos aspectos e você julga isso para uma espécie de tribunal social, ele aplicar um julgamento e uma condenação das frases soltas das pessoas. Isso está acontecendo no macronível, sem nenhuma dúvida, ou seja, nós já vivemos o Big Brother nacional. Então é muito louco que o Big Brother ele surgiu como uma... Quando o Big Brother surgiu, ele havia uma coisa mais jocosa, no sentido de que ele sim, usava a figura do grande irmão, que é esse aparato de poder controlador, né, que está lá em 1984, e as pessoas falaram como uma piada, falaram, vamos fazer um reality, aquela onda de reality shows, né, vamos botar pessoas para ver o que dá, e vamos fazer um experimento social. E as pessoas vão jogar audiência e tal. Hoje, eu acho que o fenômeno cresceu muito, no sentido de que o debate do Big Brother, o programa Big Brother na rede nacional, é muito semelhante ao debate e ao zelo das pessoas de condenar coisas que as pessoas fazem na casa. E isso eu entendo que está muito semelhante com o que está acontecendo no nível social, o que para mim indica que a brincadeira já não é mais tão brincadeira, ou seja, o grande irmão, ele não é só uma brincadeira, ele é uma realidade sociológica, né? E eu insisto com as pessoas, não é uma questão de, Guilherme, então você fala que fulano, é um sistema de poder, não é uma pessoa ou outra que está criando. Esse sistema envolve ideologia, sem dúvida, envolve uma ideologia totalitária, mas não é uma questão pessoal, não é que o ministro ou agente do poder, ou agente do executivo específico está falando, eu vou criar uma censura. Ele está dentro de uma cultura que privilegia o grande irmão. Ele está dentro da cultura do grande irmão, ele foi colocado nessa cultura, não é uma coisa, não é caso pensado, né? Ou pode até ser do caso, uma pessoa pode ter caso pensado, mas acho que para nossa análise é irrelevante isso, para efeitos reais,
Meu papel como estudioso é entender o fenômeno, não a motivação pessoal de cada um, né? Muito bem, professor. Obrigado por participar do nosso programa Magistratura e Sociedade. Infelizmente, nós somos refém do tempo e o tempo nos alcança nesse momento. E aproveita agora para as suas considerações finais, professor. Eu acho que a minha consideração final seria essa, de que a atuada central, primeiro leiam essas obras, eu acho que é maravilhoso, 1984, leiam a Revolução dos Bichos, leiam Admirável Mundo Novo, que foi outra obra que eu gostei bastante, leiam essas obras, eu acho que elas vão trazer insights maravilhosos, elas são muito atuais, eu acho que e leiam elas pensando, refletindo sobre o nosso mundo de hoje e pensando, falando, olha, eu tenho meus valores, certo? Tenho valores que eu cultivo e tal. Como eu posso efetivamente zelar por esses valores? Eu acho que, dado o nosso tema, a liberdade de expressão sendo um deles, como eu posso fazer para zelar por esse valor? Acho que essa é uma reflexão real. Eu diria que zelar pela verdade não é algo sem consequências, tá? As pessoas sofrem, isso é natural, e eu tenho isso como natural. Tem um poema do James Russell Lowell, que é sobre a abolição da escravidão, que ele fala, e ele fala isso, muita gente era contra a abolição da escravidão na época e tal, e ele fala, olha, então é o corajoso que escolhe, enquanto o covarde fica de lado, duvidando em seu espírito abjeto, até que o Senhor seja crucificado e as multidões façam virtude da fé que haviam negado. E tem uma parte no poema que ele vai falar sobre então é bom ficar com a verdade se você aceitar sua crosta terrível e as perseguições que virão com ela. Então, o que acontece é defender o bem, por vezes, traz perseguições, mas, em última instância, é algo que realiza a pessoa muito mais do que simplesmente obedecer o poder estabelecido ou obedecer o mecanismo de controle, que é lucrativo no curto prazo. Muito obrigado, colaborar com a censura, com o mecanismo de poder é lucrativo no longo prazo, mas a verdade é lucrativa no longo prazo, né? Professor Guilherme Freire, obrigado pela presença. Foi muito proveitoso o nosso bate-papo aqui. E finalizamos aqui o nosso 7º encontro no programa Magistratura e Sociedade. Um proveitoso, repito, esse bate-papo com o professor Guilherme Freire. Agradecemos também à equipe técnica que nos acompanha e até o próximo programa. Até mais. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar falando com vocês.